Ele comenta de Lutero ou ele ficou mais com o anglicanismo? Não, ele comenta muito de Lutero. Ele tem uma ideia muito interessante do Lutero. Ele comenta do Lutero no livro que ele escreveu sobre a Reforma Protestante. Mas ele comenta aqui também. A ideia que ele tem de Lutero é muito interessante. Eu vou caricaturar aqui, né? Obviamente, para simplificar. Mas a ideia que ele tem do Lutero é o seguinte: se na revolta protestante houvesse só Lutero, o protestantismo ia estar morto em 100 anos. Que interessante a linha. O problema é o Calvino. O Calvino deu a estrutura ao protestantismo de uma igreja e de uma teologia. Então, o Calvino é muito mais deletério, digamos assim, do que o Lutero. Embora o Lutero tenha tido muito mais vivacidade, muito mais, né, aquela coisa... Aquele impulso inicial, foi o iniciador. Tal, né? Mas o Lutero... Ele tem uma frase muito interessante do Lutero, porque o Lutero era da Picardia, né? E ele falou assim: uma região que não produz vinhos. Ele gostava de vinho, né? Nossa, ele tem uma fala. Qual que é a expressão assim, que ele fala do vinho mesmo? Ele falava assim que a gente não deve acreditar nas pessoas que não tomam vinho. Né? E ele falou: o Calvino era da Picardia, região que não produz vinhos. Então ele diz o seguinte, que toda a eficácia do protestantismo contra a igreja, quem deu a ela foi Calvino. Ele fala muito da vida do Calvino, porque ele era tão contrário à igreja, etc. Porque ele falou o seguinte, que aquele impulso inicial, a vivacidade do Lutero, as coisas do Lutero e os defeitos do Lutero fariam com que o protestantismo, depois de 100 anos mais ou menos, final do século XVII, já teria acabado. Mas aí surge o Calvino, que dá toda aquela estrutura de igreja, de teologia e de inquisição, né? O Calvino foi um tirano, né? Ele fez uma inquisição lá em Genebra, uma coisa impressionante. Brutal, né? Brutal. Então, ali ele fala assim, aí o protestantismo se enraizou na Europa. E fez a clivagem do cristianismo. Ele não acreditava que pudesse haver um retorno. Ele próprio não acreditava. Não que ele não acreditasse que protestantes não pudessem se converter, mas acabar o protestantismo, voltar à igreja, ele disse que isso não ia acontecer nunca. Mas ele não acreditava nisso. Porque... Nós, da editora Caravelas, lançamos então 2 livros de autoria do Belloc, que formam o combo Europa. Clique logo no link e não perca a nossa promoção de lançamento. Enfim, Calvino solidificou uma coisa que não ia se dissolver mais. Né? Então ele tinha uma ideia do Lutero e do Calvino mais ou menos assim. Né? E ele, na época que ele escreveu... na época dele, início do século XX, ele já dizia, nos livros dele, que o protestantismo já estava morto. Ele não tinha mais vivacidade, não tinha mais seiva. O Chess também afirmava isso. Acabou. Isso agora ele vai sobreviver porque ele tem uma história de 300 anos e não tem jeito de ser. Mas... E isso também é uma profecia dele, né? Porque depois dessa época, 40 mil denominações, acabou. E agora a gente está vendo, né, como que essas seitas estão sendo cooptadas por facções políticas e econômicas e do deep state para influenciar multidões. Né? Então, essa cooptação das seitas protestantes é uma coisa impressionante agora, né? Mas não tem mais vivacidade, né? Não tem pastor, não tem mais o protestantismo não tem mais voz mundial, né? Falando lideranças claras, visíveis, né? E que possam participar de debates, enfim. Então, ele já dizia que o protestantismo estava morto, né? Na época. Mas o Belloc é um manancial, Marcelo. Estou muito feliz que a Caravelas tenha decidido publicar esses 2 livros, e se você pesquisar mais, tem muito mais livros que
que fazem sentido publicar, né? Essa tô dando uma opinião aqui para um editor e um historiador. Veja bem a minha ousadia. Não, imagina. Mas eu acho que se a gente conseguisse recuperar, né? Se você conseguisse recuperar esse debate entre Wells e Belloc sobre a evolução, daria uma publicação assim vou atrás, então. Vou atrás. Maravilhosa. Tá? Então, assim, é um debate em alto nível entre dois grandes intelectuais sobre um assunto absolutamente fundamental, né? Que é a teoria da evolução. Numa época em que a ideia da teoria da evolução estava no ápice, né? No ápice, é. No ápice. Né? O Bulldog de Darwin estava latindo, todos os efeitos, né? Mas é uma coisa legal de se correr atrás, de ver se você consegue, enfim, encadear todas as obras, tanto do Wells quanto do Belloc, numa sequência e publicar, digamos, em vários capítulos. Deve ser uma coisa muito, muito interessante. Vamos um projeto editorial muito, muito legal para... Agora, nessa época, lembrando do evolucionismo, também era muito forte na Inglaterra a eugenia, né? Sim. Que o Chester lutou bastante contra, senhora, né? Tem mais livros contra isso, né? Baseado, obviamente, no Darwin. Claro. Enfim, eles lutavam contra essas coisas todas num nível de discussão que, volto a dizer, a gente não entende mais hoje. Porque as discussões eram profundas. Primeiro, as discussões eram feitas, as discordâncias eram expressas em ensaios longos, em livros. Não é uma coisa assim, não é um bate-boca eventual. Quer dizer, as pessoas sentavam e escreviam, né, contra a ideia da outra, né? Então, assim... Tinha aquele princípio, um livro só podia ser rebutado por outro livro. Exatamente. Né? Então, aquela expressão do Chester, né? O Chester escreveu as grandes heresias o Chester escreveu os hereges, e uma crítica apareceu ao livro Os Hereges, foi dizendo assim: mas o Chester agora está chamando todo mundo de herege, porque ele chamou todo mundo de herege mesmo nos livros. Mas ele falou de todo mundo, mas não falou qual que é o credo dele. Aí ele começa o Ortodoxia dizendo assim: o fulano de tal disse que eu, os hereges, disse isso, não apresentei o meu credo. E agora eu vou escrever um livro para apresentar o meu credo. Escreveu Ortodoxia. Né? Então, assim, eram homens que, se desafiados, eles escreviam um livro. Né? E, assim, uma época... Enfim... E há uma tradição disso, né? Que se propagou por umas décadas, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, né? Muitas discussões, grandes discussões, foram feitas através de livros, né? Grandes livros, né? Escrevendo sobre enfim, Chester e Belloc fizeram isso várias vezes, mas isso aconteceu também a partir do meados do século, depois da guerra. Muita coisa foi escrita assim, rebatendo o outro através de livros, né? O Belloc, o que ele falou sobre França, Alemanha? A França... Já que ele tinha ascendência francesa, na Alemanha, né? a Alemanha, tanto ele quanto o Chesterton, falaram muito entre as duas guerras. Porque foi a ascensão do Reich, né? Reich. Aí eles... tanto o Belloc quanto o Chesterton... o Chesterton, ele escreveu durante 30 anos uma coluna semanal no Illustrated London News. Depois de acho que depois da conversão dele, talvez em 1925, por aí, ele fundou um jornal para ele. E ele passou a escrever, ele e o Belloc passaram a escrever nesse jornal, já sentindo a ascensão do Hitler na Alemanha, sentindo o perigo que isso iria
causar na Europa, né? Então, eles foram monitorando o Belloc depois da guerra. Eu não sei se ele tem escritos sobre a Segunda Guerra, mas antes da guerra, eles faziam análises praticamente semanais a respeito do perigo, das ideias e da capitulação que os alemães estavam tendo a essas ideias. Eles sentiam que a população alemã estava pedindo algo nesse sentido. E isso ia acontecer, mesmo antes da figura do Hitler aparecer, o Churchill já sentia essa ânsia, né, por um líder tipo o Hitler dos alemães, né? Então, eles viveram esse tempo. Ainda bem que Chester foi embora antes, né? Não viu a Segunda Guerra, morreu em 1936. Mas o Belloc sim, né? E o Belloc, coitado, morreu numa morte trágica. Ele estava velhinho, né? Ia completar 83 anos. E ele estava do lado de uma lareira. Ele caiu na lareira. Nossa. E queimou todo e não sobreviveu Uma morte. Velhinho, 83 anos. Mas nos deixou no dia da Nossa Senhora do Carmo, 16 de junho. Mas assim... E Revolução Russa? O que o Belloc falava? Chegou a comentar alguma específica ou não? Não sei. Não faço ideia o que ele falava do Lenin. Stalin, né? Ele acompanhou bastante Stalin, né? Sim, Stalin. Não tenho recordação nenhuma de ter lido algo assim mais contundente do... Agora, como ele foi político, ele teve contato com Churchill? Não, ele foi político de 1906 a 1910. Tá. Depois ele parou, então. Depois ele parou. Mas ele tinha contato com a alta política mesmo, fora da política? Acho que não. Porque depois ele tem uma coisa muito interessante, porque ele fez a campanha dele toda foi feita como católico numa Inglaterra anglicana. Então ele teve um entrevero. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho anotado um entrevero que ele teve com um eleitor. Eu não vou achar aqui. Porque eles chamavam ele de papista. Muito papista. Papista na Inglaterra anglicana é uma pecha muito perigosa, né? E ele falou, olha, é o seguinte, eu vou à missa... Ele tirou o texto do bolso e falou assim, eu vou à missa todos os dias. Do palanque de um discurso, né? Eu vou à missa todos os dias que eu posso. Eu rezo o texto todos os dias. Sou católico de nascença. Agora, vou falar uma coisa para você. Eu não quero ter a indignidade de te representar se você não quiser me dar o seu voto no parlamento. Mas eu vou lá como católico. Então, por favor, não vote em mim se você não quiser. Impressionante, que força, hein? Que visão correta, hein? Impressionante. Eu não quero ter indignidade de te representar. Então, assim... Qual que era a porcentagem católica? Tem alguma ideia? Não sei, não. Devia ser mínima, né? Mínima. Os católicos começaram a aumentar no início do século XX por causa de uma repercussão daquele movimento de Oxford. Certo. Se quiser comentar um pouco sobre esse movimento? O próprio... Esse movimento tem uma parte hilária dele, né? Qual que é? Porque o movimento de Oxford foi o seguinte: o Newman, né, uma grande figura intelectual, né, do anglicanismo, resolveu num certo momento falar: o anglicanismo está em crise. E nós vamos agora fazer um estudo intelectual de descobrir a verdadeira igreja anglicana para reformar a igreja anglicana, porque nós estamos em crise. E então ele criou o movimento de Oxford com uma produção literária grande, várias pessoas. E o que eles descobriram no final?
que a verdadeira igreja anglicana era a igreja católica. Todo mundo se converteu para a igreja, inclusive ele. Então é uma coisa hilária, né? Ele teve uma grande importância intelectual na Inglaterra. Inclusive, assim, repercussões desse movimento de Oxford foi, por exemplo, a conversão do próprio Newman, a conversão do William Faber, Frederick William Faber, padre Frederick William Faber, ambos do oratório, um de Londres, o outro de Birmingham, né? O cardeal Newman foi de Birmingham e pediu ao padre Faber para fundar o oratório de Londres, que foi uma coisa espetacular na época do padre William Faber, né? Assim, a frequência, diz que foi uma coisa espetacular. E a própria conversão do Chesterton, eu acho que foi uma repercussão tardia do movimento de Oxford, porque o Chesterton ele foi levado ao anglicanismo, porque o Chesterton ele tinha tudo para ser um ateu, um intelectual assim, meio... Ele foi convertido pela esposa dele, né? A Frances Blogg. E ele dizia isso, falava sempre, né? E quando ele começou a se aproximar da Igreja Católica, a única preocupação dele era que a Frances Blogg viesse com ele. Ele estava esperando que ela viesse com ele, né? E ele se converteu em 22 e a Frances Blogg em 27. Mas porque o Chester participava da igreja do High Church, né? Que era a igreja que ele chamava de anglo-catolicismo, que é a igreja mais próxima das três igrejas, que a igreja anglicana está dividida, né? Ela era mais próxima que tinha a missa parecida com a nossa, missa antiga, né? E eu acho que que era a igreja do Newman, né? Antes dele se converter. E eu acho que essa conversão do Chester já foi também uma influência tardia desse movimento de Oxford. O movimento de Oxford, ele possibilitou a igreja da católica inglesa a se munir de muitas pessoas importantes, né? O outro padre que veio da igreja anglicana foi o Robert Benson, que é aquele que tem uma obra grande, mas ele escreveu um livro sobre o anticristo muito interessante, que está traduzido até para o português, que se chama Senhor do Mundo. Esse livro é extraordinário do Benson, mas tem uma autobiografia dele muito boa. Também é outro cara que veio da igreja anglicana, né? Então, mas isso, o Belloc sempre é católico de berço, né? Então, mas o movimento de Oxford tem essa parte muito, muito hilariante, assim, enfim, é muito engraçado essa. Mas aí por que o Belloc ele desistiu da política? Por causa de como ela do era. Ambiente, já na... Não tinha jeito, né? E outra, o Belloc é curioso, né? Ele estava lá no parlamento convivendo com os descendentes dos nobres que receberam as fortunas da Igreja Católica, né? Ironia das ironias, né? Claro. A nobreza ela se manteve, né? Na Inglaterra e a Revolução Industrial, enfim, exacerbou mais essa questão, né? Porque a Revolução Industrial ela foi toda custeada pela riqueza que foi roubada da igreja, né? 2 séculos antes, né? Então foi uma coisa... E o Belloc tinha noção disso, né? É aquela coisa, né? Você tem um impulso de ser parlamentar para ajudar alguma coisa, depois você chega a ver... eu acho que foi isso que aconteceu. Decepcionado, né? Acho que é isso que aconteceu. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.